Olá, pessoal. Estou aqui para falar sobre as soft skills nas startups para vocês. Antes de começar a falar das soft skills, eu vou apresentar para vocês uma ideia que é bastante comum nas organizações, mas eu não sei o quanto que é para vocês. Primeiro, discriminar um pouquinho o que são competências em três aspectos, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, ok? Nós chamamos de chá, o chá das competências nas organizações. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. O que são conhecimentos nesse chá das competências? É mais associado à competência técnica. Tem a ver com a mente e com o pensamento. É saber conhecer. Eu vou explicar mais tarde um pouquinho melhor. O que são as habilidades? É a competência técnica, mas já inclui um componente mais humano, que inclui o corpo e o dom. É mais um saber fazer. Eu creio que pelas imagens que vocês estão vendo aí, vocês podem ver já e entender melhor o que significa essas habilidades, o que significam essas habilidades. E nós temos agora as atitudes. O que são atitudes? Atitudes são competências humanas, é uma competência humana realmente. Então, tem a ver mais com a alma e com o coração, e é saber conviver e saber ser. Olhando essas três figuras, vocês já podem entender o que significa isso. Não preciso muitas palavras, né? As imagens falam por si mesmas. Mas vamos detalhar um pouquinho. Então, a gente tem que separar primeiro, então, quando a gente começa a falar das competências das atuais, ou que hoje se busca muito falar, a gente fala das soft skills. E o nosso foco vai ser as soft skills. Mas eu quero separar primeiro das hard skills. O que são as hard skills? Então, as hard skills são aquilo que estão mais relacionados ao conhecimento daqueles três aspectos lá do chá que eu falei para vocês. É o saber conhecer, tem a ver com conhecimentos teóricos, informações, normas, procedimentos, são ensinadas nas universidades, diretamente. Esse é o grande foco das universidades, né? Quando as pessoas querem fazer seleção de pessoas nas organizações, é fácil, porque está escrito lá no currículo. Inclusive, digamos assim, é a condição mínima para o cargo. Então, se eu quero um engenheiro, e está escrito lá que ele fez engenharia, então ele é um candidato possível. Caso contrário, eu já não o incluo no processo seletivo, porque aquilo é uma condição mínima, ok? Eu vou falar um pouquinho mais ainda depois. Bem, aí nós temos as habilidades. As habilidades não são parte das hard skills, elas são parte das soft skills. Elas têm um componente da hard skills, mas elas têm muito mais uma cor de soft skills, porque é saber fazer. No saber fazer, a gente já tem que entrar com aquela coisa que chama de expertise, mestria, perícia, jeito e dom. Ou seja, já inclui alguma coisa muito mais pessoal, ok? Por exemplo, o hard skill seria ter uma receita de salmão na cabeça, ou ter num livro por escrito. E aqui o saber fazer, a habilidade, né, a soft skill, seria transformar essa receita em algo delicioso. Isso já distingue uma pessoa A de uma pessoa B. Então, com a mesma receita, exatamente a mesma, alguém faz um salmão delicioso e alguém faz um salmão banal, com a mesma receita. Então, isso aqui já tem a ver mais com o dom, com a habilidade, com a aptidão da pessoa, uma certa tendência da pessoa, ok? E aí nós temos uma outra parte das soft skills, que são as atitudes, né? O que são as atitudes? É saber conviver e saber ser. Como a pessoa se posiciona no mundo. Que tipo de atitude ela tem em relação a si, em relação à sociedade. Ela focaliza no outro também, ou ela só é egoísta, olha só para ela. Como ela enfrenta dificuldades que acontecem no dia a dia, nas adversidades que a gente tem quando a gente está fundando uma empresa, né, através de uma startup. Como é que a gente se posiciona quando a gente tem uma dificuldade, né? Quando a gente tem os percalços que tem naturalmente nas situações que vocês vivem. Isso é uma atitude, ok? Então, nós temos esses três elementos aí, pessoal. Habilidades, atitudes e conhecimentos, não é?
Como eu já falei para vocês, as hard skills, elas são, é mais fácil de aprender as hard skills, porque é um conhecimento que está armazenado aqui na memória. Ele é considerado mais mental, digamos assim. Então, eu posso aprender isso com mais facilidade, enfim, e mais rápido. As soft skills, não. Elas não são ensinadas nas universidades diretamente, vocês sabem disso. É mais difícil de ser comprovado num currículo, porque por mais que eu escreva lá, competência de, experiência em, a empresa quando contrata não tem muita certeza se aquilo é verdadeiro, né? E para confirmar se aquilo é verdadeiro, vai demorar muito mais tempo, vai precisar de muito mais condições, mais experiências, né? Mais vivências para que alguém perceba que realmente ele sabe fazer aquilo. O conhecimento teórico é mais fácil de você avaliar no processo seletivo, por exemplo, porque você pode fazer uma provinha situacional de conhecimento e você elimina em 30 minutos. Agora, numa questão do saber fazer ou da atitude, do posicionamento, nas dinâmicas de grupo, você sabe que as pessoas podem dissimular, né? As dinâmicas de grupo, as pessoas são mais extrovertidas e mais rápidas, têm uma agilidade mental, portanto, são mais extrovertidas, essas são as mais... geralmente são essas que são mais rápidas para reagir no ambiente coletivo, elas se saem melhor. E os introvertidos se saem pior, não por timidez, mas porque o tempo de reação deles é diferente, porque eles processam internamente primeiro. Então, o que acontece? A gente não fica com certeza. Então, avaliar as soft skills é muito mais difícil. E para aprender também é muito mais demorado, ok? Eu quero falar agora delas nas startups. Bem, então, nas startups, a gente vai falar praticamente, né, dessas duas competências aqui, porque o meu foco é comportamento, né, pessoal? Não são as outras mentorias que vocês recebem. A gente está falando aqui de comportamento, então tem a ver com as habilidades e as atitudes principalmente. Então, vamos lá, vamos começar. As mais necessárias das startups, e aqui eu quero colocar uma questão que foi uma aprendizagem minha, né? Porque eu tinha várias soft skills na minha cabeça como sendo importantes, mas nesse contato que eu tive com vocês, essas 16 pessoas que eu conversei individualmente, por 1h30 mais ou menos com cada um, e explorei bastante algumas questões, eu consegui discriminar muito claramente quais são as competências fundamentais para você transformar o seu sonho numa realidade. E eu coloquei em grupos, 6 grupos. E o primeiro nem é um grupo, pessoal, como vocês podem ver aí, é apenas uma única condição, que é disposição para aprender, né? É uma atitude, certo? Então, para aprender o quê? Para aprender conhecimentos, habilidades e atitudes. Aprender com colegas, aprender com erros é o ponto de partida. Vocês sabem muito bem que vocês são poucos e têm que fazer muitas coisas, né? Vocês têm que cobrir campos do conhecimento que vocês não estão acostumados. Como, por exemplo, contabilidade, né? É um tema que eu vejo que vocês, os engenheiros, o pessoal de TI, o pessoal da área da saúde, né? Não está acostumado a pensar em contabilidade. Mas quando monta uma pequena empresa, tem que começar a fazer contabilidade. Então, o que acontece? Você tem que aprender, pessoal. Porque você não pode contratar, né? Não sair contratando aí serviços é um pouco complicado numa startup. Então, pessoal, essa disposição para aprender, com tudo isso que eu falei, e novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes, é indispensável, ok? Aí eu coloquei com grupo 2, né? Propósito, visão compartilhada e tomar decisões em conjunto. Por quê, pessoal? Porque o que eu percebo é que, eu percebi, né, com vocês, é que geralmente uma pessoa tem uma ideia. E essa ideia, no caso de vocês, todos eles têm uma relação para o outro, é um olhar para o outro, né? Todos os serviços, todos os projetos de vocês têm a ver com oferecer um serviço útil para a sociedade, né? Não é porque é no mercado que se demanda. Eu percebi que em cada um de vocês têm um desejo de fazer diferente do que alguns familiares de vocês fizeram, de ser trabalhadores de uma empresa. Vocês querem fazer alguma coisa que faça sentido para vocês e faça também sentido para a sociedade. Isto é um propósito. Isso diferencia um objetivo, né, de um propósito. Então, eu percebi que todos os grupos com que eu conversei têm propósito. Agora, esse propósito geralmente começou com uma pessoa de vocês. E aí, o que acontece? Transformar esse propósito de e uma visão compartilhada
dos outros membros do seu grupo que é, né, o ponto. Então, é um processo mais complexo, mas quem consegue fazer isso, consegue um diferencial, porque vai ter todos os membros do grupo completamente engajados naquilo, compraram aquilo e têm o desejo de fazer aquilo. Então, essa é uma condição fundamental para vocês poderem viver as dificuldades que vocês tiverem em conjunto. Ou seja, ter essa noção de propósito, essa visão compartilhada do que vocês querem, que não é só um objetivo, é muito mais amplo do que isso, é um propósito, fortalece muito vocês enquanto grupo, né? E possibilita também que vocês tenham mais coragem de olhar as questões, analisar em conjunto e tomar decisões em conjunto, porque vocês sabem que todos têm aquele propósito que é comum a vocês. Então, é um aspecto que eu percebi que é muito importante para puxar vocês, para estimular vocês. O outro aspecto que eu considero bastante importante, pessoal, tem a ver com trabalho em equipe, comunicação e colaboração. Bem, vocês podem ver, pessoal, que eu agrupei aí algumas habilidades e atitudes e competências, enfim, que são encadeadas. Elas são interdependentes, né? Poderia ter colocado alguma coisa em outro grupo, mas eu coloquei assim porque eu achei que faz mais sentido para mim. Então, por que eu coloquei trabalho em equipe, comunicação e colaboração juntos? Porque eu percebo que a colaboração, né, é consequência de saber trabalhar em equipe. E saber trabalhar em equipe é consequência de saber se comunicar. Saber se comunicar com os seus colegas de forma clara, de forma objetiva, tendo abertura para conversar daquilo que está indo bem, daquilo que não está indo bem, analisar as questões, poder dizer aquilo que você pensa, não é? Não deixar que um deles tenha todas as ideias, porque ele é o gênio, ele foi o inventor da ideia. Não, todos devem poder se sentir encorajados e com vontade, motivados, né, de opinar. E também, pessoal, de ouvir, de escutar o outro. Então, às vezes, saber escutar realmente é tão importante quanto saber defender seu ponto de vista. E, às vezes, defender seu ponto de vista é uma coisa muito difícil, né, entre vocês, pessoal. Porque vocês têm relações, né, às vezes até de antes, certo? Então, o que acontece? Às vezes você acha que porque você não conhece aquele assunto tanto quanto o outro, você cede. No entanto, você podia estar tendo uma ideia super importante, vendo alguma coisa que o outro que sabe daquilo não viu. Então, defender o seu ponto de vista e também escutar, ou seja, essa comunicação sempre aberta, sempre transparente, colocando as questões em cima da mesa, né? Não deixando que as coisas fiquem entaladas, porque essa condição de se algo ficar entalado, pessoal, é uma divergência que vai se transformar num conflito. E esse conflito vai afastar vocês, né? Vai fazer com que vocês não tenham mais tanta vontade de estar próximos e faz com que o engajamento diminua e a condição de força, né? Aquela energia que a equipe tem e que o grupo tem para enfrentar as próximas dificuldades começa a ficar perturbado, né? Eu coloquei aqui no grupo 5, pessoal, a flexibilidade, a resiliência e a determinação. Por quê, pessoal? Porque são incontáveis os percalços que eu percebo que vocês, nas diferentes startups, enfrentam, né? Isso significa, então, que vocês precisam desenvolver uma força extraordinária, que eu chamei de determinação, pessoal. Essa força eu chamei de determinação. E uma flexibilidade enorme, que eu chamei de resiliência. Porque eu percebi que vários de vocês tiveram que mudar de projeto, né, pivotear, né, como vocês chamam, ou mudar algumas questões do projeto, ou alguns de vocês já investiram dinheiro, pessoal, e já contrataram, já gastaram, e às vezes ainda não encontraram aquela linha, né, que vocês gostariam. Então, pessoal, eu percebo que resiliência, flexibilidade, determinação são condições essenciais para vocês não desanimarem quando parece que vocês estão dando com os burros na água ou, né, com a cabeça contra a parede.
é bem importante que vocês, por isso que é importante ter mais alguém para conversar, né, pessoal? Ter um sócio, ter um parceiro, porque nessas horas é bastante importante, né, um ajudar o outro, né? Então, quase nenhuma ideia, né, que eu vi em nenhuma empresa bem-sucedida que eu conheço deu certo 100% no primeiro desenho dela. Então, é isso que vocês têm que pensar, ter resiliência, né, para ir até lá embaixo, né, se entortar inteiro, ter que mudar várias coisas, mas voltar com mais força, com mais clareza, com mais é, entendimento do que realmente não está funcionando e do que está funcionando. Essa capacidade é extremamente importante para vocês. Pessoal, no grupo 5, eu coloquei racionalidade, capacidade de dar e receber feedback. Por que eu coloquei racionalidade ali no comecinho? Porque a racionalidade é algo extremamente difícil, principalmente para vocês que geralmente se reuniram por afinidade. Alguns de vocês saíram da universidade e montaram um grupo que se dava super bem na universidade, nos trabalhos em equipe, e partiram para fazer uma empresa. Outros se conheceram em outros locais e se juntaram, depois trouxeram mais um, mais outro, e então vocês acabaram criando vínculos que eles são, talvez, primeiramente de amizade, né? E esse é o grande problema, por isso que eu coloquei racionalidade, porque razão, pessoal, é imprescindível quando a gente quer montar uma empresa. Porque estabelecer metas, definir objetivos e indicadores de entrega, ou seja, em cada reunião que vocês fazem, o que nós combinamos para a próxima reunião? Quem que vai entregar o quê, né? O que você tem que fazer? O quê? E na próxima reunião, realmente avaliar se o seu colega fez, oferecer ajuda, claro, lógico, evidente, oferecer ajuda, mas perguntar, esclarecer, né? Aquela comunicação que eu coloquei ali antes. Então, esclarecer o que não está rolando, se a pessoa não está entregando no prazo certo ou na qualidade que você precisa e que é esperada, né? Então, precisa comunicar-se, né? E precisa dizer para essa pessoa o que está acontecendo. Você não está conseguindo entregar no prazo que a gente combinou. Colocar prazo. Isso é racionalidade, pessoal. Colocar prazos, conversar, avaliar, dizer o que você está percebendo, o que você está sentindo. Olha, estou sentindo que a coisa está ficando complicada aqui nesse aspecto aqui, pessoal. O que vocês acham? Vocês também estão percebendo isso? Quer dizer, poder trazer essas coisas com o uso da razão. Porque, olha, pessoal, uma empresa, uma startup, realmente ela só funciona se vocês conseguirem transformar, né, aquele contrato de amizade em contrato de sócio. Vocês não são mais amigos. Aqui vocês não são amigos. Aliás, não são amigos. Aqui vocês são sócios. A amizade é outra coisa, pessoal. Esse cuidado que você tem que ter com o seu amigo, aqui não pode funcionar, não pode acontecer. Se acontecer aqui isso, não vai acontecer a empresa. Então, não dá, pessoal. Amigos, e empresa é outro negócio. Então, racionalidade, capacidade de dar e receber feedback é imprescindível para que esse projeto se torne algo realmente real. Ou seja, que você consiga transformar o teu sonho, né, com o teu amigo numa sociedade de uma empresa. É isso que esse item quer dizer. E por último, pessoal, eu coloquei, mas não menos importante, né, eu coloquei a coragem de arriscar e a visão ampla da vida. Por que eu associei esses dois aí? Porque eu entendo que as pessoas só têm coragem para arriscar e vocês têm várias situações que eu já notei que vocês têm que tomar decisões e não têm todas as informações, vocês não sabem, vocês não têm todos os recursos necessários para saber, para conhecer, não tem dinheiro para fazer pesquisa de mercado, não tem muitas coisas que faltam para vocês. Então, vocês tomam muitas decisões bastante no escuro, né? Então, o que acontece? Mas vocês têm que tomar decisões, não há como, senão também não vão sair do estágio que vocês estão, né? Vocês vão sempre esperando a coisa perfeita. Não existe isso, né, pessoal? Então, se vocês tiverem condição de entender que tudo que vocês estiverem envolvidos naquele momento, esse projeto que vocês estão vivendo, não é ainda coisa definitiva, mesmo que você já tenha 45 anos, ou mesmo que você tenha investido muito dinheiro, ainda assim
a vida é mais ampla do que esse momento, do que esse dinheiro que você investiu, ou do que a idade que você tem, ou do compromisso que você assumiu com alguém de estar fazendo isso. Então, entenda que a vida é algo muito mais amplo, muito mais. E tudo pode ser refeito, tudo pode ser repensado, pessoal. Nada é definitivo, só a morte, vocês sabem, só a morte é definitivo, né? Então, é preciso que enquanto vocês estiverem assim, nesse processo tão pujante de criar uma organização, vocês entendam que a vida é assim, é pulsante também. E um momento que vocês não estão bem, ou uma situação difícil que vocês encontram, ela não pode deixar vocês medrosos, né? Ela não pode deixar vocês acovardados, né? Ela tem que dizer para, né? Vocês têm que entender, nós precisamos correr o risco. Claro que tem que analisar, não é correr risco no escuro, pessoal. Tem que analisar as condições de uma garantia suficiente para poder dar aquele passo. Mas é extremamente importante essa coragem de arriscar, porque senão não vão conseguir criar, inclusive, né? Porque criar tem a ver com arriscar, ok, pessoal? Bem, então, para a gente, em resumo, eu queria dizer para vocês que cada tempo histórico, né, tem as soft skills que são consideradas as mais importantes. Como é muito grande o número das soft skills possíveis, conhecendo essa experiência com vocês de montar uma startup, de criar uma startup, eu exemplifiquei essas aqui como as mais importantes que eu percebo para vocês nas startups. Poderia citar mais inúmeras, pessoal, mas acho que se a gente ficar aqui já está de muito bom tamanho, certo? E outra coisa que eu queria dizer para vocês é que essas soft skills que eu citei aqui não são só importantes para vocês, são importantes também para quem trabalha dentro de uma organização, porque vocês sabem que dentro das organizações as empresas gostam, elas apreciam também as pessoas que têm aquele sentido de propriedade, ownership, que alguns chamam, né? Ser intraempreendedor, agir dentro da empresa como se fosse a sua própria empresa, ok? Então, ela vale para vocês e vale para outras situações. Para encerrar, pessoal, para não ficar muito longo, né? Eu queria concluir aliás, pedir, né, para que vocês reflitam sobre tudo isso, que avaliem com os seus sócios sobre essas soft skills que eu citei aqui. Está aí o vídeo para vocês verem, reverem, reanalisarem, e que vocês discutam entre vocês o que vocês têm, o que está faltando em cada grupo, pessoal. O que é necessário, como é que vocês estão. Faça uma avaliação. No nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre isso. Então, eu gostaria muito que vocês realmente aproveitassem muito isso e convertessem toda essa aprendizagem que vão ter, escutando isso aqui, refletindo, né, dentro dos seus grupos, em um sucesso para vocês, ok? Até mais, pessoal.